submete ao batismo, já que o próprio João disse que ele batizava com água, mas o Messias batizaria com o Espírito Santo. O batismo de João era uma preparação para a chegada do Messias, um batismo de penitência, de purificação, que devia preparar um povo bem disposto para receber Jesus. E de fato, os primeiros discípulos de Jesus eram discípulos de João Batista, era gente preparada por João Batista. E Jesus, como o próprio João diz aqui, ele que devia batizar João Batista, batizá-lo no Espírito Santo, vem para ser batizado por ele. Nos outros evangelhos, São João Batista diz: eu não mereço nem desamarrar as suas sandálias. Aquele que vem depois de mim é maior do que eu. É preciso que ele cresça e eu diminua. São sempre essas expressões mostrando a superioridade de Jesus. E mais do que isso, a sua divindade. Ele me precedeu porque existia antes de mim. Embora nós sabemos que João Batista fosse mais velho. Então, São João Batista alude ao fato de que Jesus é eterno, é o Filho de Deus. Mas aqui Jesus quer ser batizado por João Batista e ele diz: por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. Aqui nós podemos dizer está a passagem do Antigo para o Novo Testamento e nós podemos interpretar esse ato de Jesus da seguinte maneira. O profeta Isaías diz que ele tomou sobre si os nossos pecados. Por suas chagas nós fomos curados. Ou, como diz São Paulo, aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. Então, Jesus entra na fila dos pecadores para receber o batismo, ele que não tinha pecado, para que, de certo modo, assumisse sobre si o nosso pecado. E, descendo as águas, ele santificasse as águas do batismo. Jesus recebeu o Espírito Santo para comunicá-lo a nós. Ele que já era um com o Pai e o Espírito Santo desde a eternidade, e já no momento da sua concepção, pela união hipostática, Jesus era o Messias, Jesus era cheio do Espírito Santo, mas justamente acontece ali uma epifania, a manifestação dessa união íntima de Jesus com o Pai e o Espírito Santo, mas Jesus recebe o Espírito então para comunicá-lo a nós, por meio do batismo. Aqui no início de sua vida pública, Jesus é batizado e no final, quando ele está para voltar para o Pai, antes da ascensão, ele manda justamente os apóstolos irem pelo mundo, pregarem o evangelho e batizarem. E o batismo nos comunica justamente o Espírito do Filho. Aquilo que o Pai disse a respeito de Jesus, ele diz a nosso respeito também, porque o batismo nos incorpora, nos configura a Cristo. Então o Pai do céu olha para nós, vê Cristo em nós, vê Jesus em nós e diz: este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado.
porque em Cristo nós somos novas criaturas, Ele vive em nós, Ele habita em nós. Deus então se torna nosso Pai, não por natureza, como é Pai de Jesus, mas por graça, por adoção. E celebrando esta festa do batismo de Jesus, nós então queremos pedir a Ele a graça de viver autenticamente o nosso batismo, a graça de viver o nosso batismo, as promessas do nosso batismo, que significa a morte para o pecado, e que nós vivamos para Deus. Nós renunciamos a Satanás, a todas as suas obras e seduções, de modo que a nossa vida já não nos pertence. Também nós, como Jesus, recebemos uma missão. A missão de Jesus era operar a salvação. A nossa missão é cooperar com Ele, fazê-lo conhecido e amado. Então peçamos a Ele que Ele, pela graça do Espírito que recebemos, nos ajude a cumprirmos essa missão que nos foi dada quando nós recebemos a graça do batismo. Amém.